Olá, pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira e é um prazer estar aqui novamente com o Central de Dicas, trazendo muitas informações relevantes para você que vai participar do concurso para investigador e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Quem está nos acompanhando já sabe que aqui no Central de Dicas eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que vão cair na prova do concurso para investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo, né? E nesse novo episódio, eu trago o professor Luiz Daniel da Silva, que vai dar muitas dicas para os futuros candidatos sobre as disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Leis Especiais. Tudo bem com você, professor? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Central de Dicas. Olá, boa noite. Tudo bem, Luiz Fernando? É um prazer estar com vocês. Como o professor já fez a apresentação, meu nome é Daniel Luiz, sou professor aqui na Central de Concurso em São Paulo, ministro aulas na área de Direito Penal, Legislação Penal Especial e também Processo Penal. E também sou investigador de polícia aqui na cidade de São Paulo, né? Hoje trabalho na delegacia chamada Cerco, é um segmento novo, né? Cada seccional tem uma dessa unidade, uma especializada, na verdade, né? Cerco Central especializado em repressão a crimes e ocorrências diversas, trabalhando com crime mais organizado, digamos assim, né? É um prazer estar com vocês aqui na condição de professor e dar dicas e, mais da frente, lá falar um pouquinho sobre nosso trabalho aqui também na atividade de investigador de polícia. Exatamente, esse foi a visão pessoal. Nós vamos ter um programa aí, um programa bônus, né? Vai ser um vídeo bônus, um episódio bônus com o professor Luiz Daniel, que vai falar também sobre a carreira de investigador. Ele vai falar para a gente aí um pouquinho o que é ser um policial civil, né, em São Paulo, falar um pouco das atividades que desenvolve, da carga horária, de onde pode ser, de onde um investigador pode atuar. Mas isso vocês vão ver em breve. Primeiro a gente vai fazer aqui essa entrevista com o professor, focado primeiro nas disciplinas, né, de Direito Penal, Processo Penal e Leis Especiais. Professor, a pergunta que tenho feito praticamente para todos os professores é o seguinte: esse edital está previsto para sair, né, até julho, né? Já foi dito aí já pelo diretor, né, da Cadepol, que só deve estar saindo em julho. Então, o pessoal precisa acelerar a preparação, precisa acelerar os estudos. Você acredita que, no que tange ao direito penal, ao processo penal e às leis especiais, a tendência é que o programa seja mantido, ou você acha que vamos ter algumas alterações, sobretudo atualizações, tendo visto, por exemplo, em 2019, né, foi editado o pacote anticrime, né, que alterou o Código Penal. Você está imaginando aí apenas atualizações, ou você acha que pode ter uma alteração um pouco mais significativa? Sim. Acredito que, no contexto, sendo mantida a mesma banca, a VUNESP, como é de costume aqui, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ô Luiz, acredito que ela não mexa muito na estrutura de como que é a prova nas carreiras policiais, né? Tanto o nível superior como, né, o nível médio como o nível superior. Agora, você já tocou nesse ponto que é muito relevante, e isso a gente fala constantemente aqui para o nosso aluno na central de concurso, que é o ponto das alterações do pacote anticrime, porque o pacote anticrime ele veio e fez grandes e importantíssimas modificações, tanto no direito penal, no Código de Processo, Código Penal, Código Processual Penal e principalmente na legislação penal especial, né? Leis específicas, como ali a lei do crime organizado, lei de drogas. Então ela trouxe muitos, lei dos crimes hediondos, né? Nós tivemos importantíssimas entre 2018 e 2019, pontos muito relevantes que a gente aqui na Central bate muito, né? Acredito que a estrutura em si, não. Também é assim, e a gente passa isso, procura preparar o aluno aqui na Central no seguinte contexto, né? Colocando sempre um pouquinho para mais. É muito comum que a VUNESP pegue, por exemplo, questões de um concurso de um nível um pouco mais difícil e ela vai aplicando ao longo dos anos para as outras carreiras, né? Então, não é incomum você pegar uma questão, por exemplo, que foi da prova de delegado de polícia de 2013 para aplicar agora, né, 2013, 2014. Isso também é uma orientação que eu costumo fazer muito aos alunos, tá?
A estrutura em si, eu não acredito que a VUNESP vá mexer. A prova de carreiras policiais, ela sempre tem tópicos que ali são de fundamental importância, até porque a pessoa vai... o policial ele vai atuar diretamente ali com os direitos e garantias individuais. Então, tem coisas ali numa prova de polícia que não dá para mexer muito, né, Luiz? E, mestre, qual é a melhor forma de estudar as disciplinas de direito penal, processo penal, leis especiais? Quais os cuidados também que os candidatos têm que ter ao estudar essas disciplinas? Sim. Boa, ótima pergunta, Luiz. Nós sempre orientamos o aluno em sala de aula, é muito importante o contato aluno-professor. Então, aquilo que o professor passa, até porque no cursinho, né, aqui na central de concurso, nós direcionamos o estudo do aluno, aqueles tópicos que serão os mais cobrados. Mas nunca, eu sempre deixo claro que nunca o aluno pode se isentar da responsabilidade de ler a lei seca, né? O que é a lei seca? A lei tal como está no código. Então, é a própria Constituição, quem vai estudar constitucional, nesse nosso contexto aqui, o Código de Processo, o Código Penal, o Código de Processo Penal, né, as legislações especiais, penais especiais, é dever do aluno pegar e ler para ele se familiarizar com isso. Vai ficando comum, né? Muitas vezes você percebe aquele aluno que já estuda há mais tempo, que ele tem frequência, ele tem um hábito de estudo, que o professor muitas vezes está falando lá na frente, ele entende o que o professor está falando. E não é nenhum segredo, eu explico isso, né, para os alunos. É a familiaridade que ele tem de estar sempre lendo o código. E outro, mais importante, questões. É muito importante o aluno fazer questões, ele fazer simulados, né? A central de concurso, por exemplo, disponibiliza muitos simulados, que é o momento de você colocar aquele aprendizado em prática. Você vai se testar, você vai sentir um pouco da pressão do que é estar submetido a uma prova. Mestre, você acha interessante ou não acha necessário, efetivamente, um candidato comprar um código de processo penal para estudar, código comentado? Vale a pena ou não vale a pena? O que você pensa em relação a isso? Não, é uma ótima pergunta, Luiz. Não indico, porque assim, essas tarefas elas sempre ficam para aquele que vai fazer um curso de direito, que é um curso de 5 anos. Sempre que eu vou ministrar aula na central de concursos, é uma coisa minha, né? Aprendi isso com um professor na faculdade. É bacana você perguntar quem teve contato com o direito. E o que a gente percebe, Luiz, é que muitas vezes a pessoa nunca teve contato com o direito, né? Não passou na porta, eu brinco, não passou nem na porta da faculdade. Mas a pessoa tem um bom senso muito grande. E direito, quando você pega assim, direito penal, até brinco, né? Eu falo, ó, não precisa você estar aqui no cursinho para saber que matar alguém, que subtrair uma coisa móvel de alguém é crime. Então, assim, você percebe pessoas que têm um bom senso muito grande. Hoje, na era da internet, a gente tem acesso, eu costumo estudar assim, então a gente tem acesso ao site do Planalto, com a legislação atualizada ali, com tudo que precisa. Sinceramente, código não é o que eu indico, né? Nem comentado. Até porque também, como você disse, imagine um candidato que está nos assistindo hoje. Ele vai fazer uma prova daqui a poucos meses, com o edital para abrir agora no meio do ano. Ele não vai ter tempo de pegar uma legislação pesada como essa e dar conta. Até porque eu sempre explico, falo, gente, vocês não têm só a minha matéria, vocês vão ter constitucional, vocês vão ter humanos, vocês vão ter raciocínio lógico, informática, criminologia, percebe? Então, assim, e outra, o estudo direcionado ele ajuda muito. Mas, assim, dentro desse estudo direcionado, como eu disse, o que é passado até principalmente pelos cursinhos, aqueles artigos, é dever do aluno ler a lei seca e fazer questões, né? Mas o caderno, é muito importante a gente fazer caderno com anotações daquilo que o professor passa, porque é algo muito pessoal, né, Luiz? Eu posso fazer o caderno, nós dois assistindo uma aula, você vai fazer o caderno de um jeito que você entenda, e eu vou fazer o meu. Isso vai te ajudar a alcançar a tão sonhada aprovação. Sem dúvida.
No concurso de 2018, né, Direito Penal, Processo Penal, Leis Especiais fizeram parte do conteúdo de noções de direito, né, e Sim. contou ali com 30 questões, né, abrangendo também outros ramos ali do direito. O senhor lembra quantas questões foram cobradas no último concurso para escrivão e para investigador da Polícia de São Paulo para essas disciplinas? Perdão, mas para quais disciplinas? Entre processo... Direito penal, processo penal e leis especiais. Você lembra mais ou menos quantas questões de cada? Tá. Então, de cada, porque eu lembro que é mais ou menos assim, né, a estrutura. Ele vai cobrar 30 questões. Eu sou do concurso de 2013. Eu lembro claramente, eram 30 questões de direito, né? De direito. E aí, nessas 30 questões, você vai dividir, né? O edital nível superior, ele divide direito constitucional e direitos humanos, que estão muito próximos, mas o edital nível superior ele faz essa divisão. Edital nível médio, não, ele coloca questões de humanos e constitucional junto, e muitas vezes até de administrativo junto ali. Então, o edital nível superior, ele já divide melhor. Você vai ver ali uma faixa, mais ou menos, de umas 5 questões de administrativo, umas 6 questões, umas 5 de constitucional, penal ele já estende um pouquinho mais, acho que entre 6 e 7, processo também, né? Mas assim, com todo respeito, eu não lembro exatamente de 2018. 2013 eu lembro que foi minha prova. Mas você acredita que seja mais ou menos quantas questões de direito penal, processo penal, leis especiais para esse próximo concurso? Sim, você está vai imaginando o ser quê? dessas que eu falei, vai ser umas 16, 17. Metade da parte de direito vai ser sobre... Ela vai determinar a sua aprovação. De verdade. E assim, Luiz, é muito comum. Eu também ministro direitos humanos e hoje eu passo muito essa importância para os alunos, tipo, não abrir mão. A gente não pode mais, quando a gente está estudando para concurso, a gente não pode se dar o luxo de falar, tal matéria eu não gosto, não simpatizo. Você tem que simpatizar até a sua aprovação. Depois você... Mas, assim, penal e processo, eu sempre deixo claro, né? Legislação penal, direito penal e direito processual penal, o aluno que está interessado na vaga policial, ele tem obrigação de bem, porque ele vai concorrer com pessoas apaixonadas por esse tema. Então, assim, não só é um número significativo de questões, como ele vai fazer total diferença. Eu até brinco, eu falo assim, gente, a penal, legislação penal e processo, você tem obrigação de bem porque você vai estar concorrendo direto com outras pessoas. E até aí é onde eu complemento, eu falo muitas vezes o que vai te aprovar é o quê? É humanos, né? O constitucional. Por quê? Porque às vezes o aluno, né, foge um pouco mais disso. Mas isso não vai te isentar dessas 3 matérias, porque todo mundo, em regra, que vai disputar com você, manda bem, né? Tem um conhecimento já suficiente para disputar lado a lado. E, mestre, qual é o perfil de prova da VUNESP no que tange a essa parte penal? É uma banca que trabalha com a letra fria da lei, ou ela também costuma ali elaborar umas questões de doutrinas, de súmulas, jurisprudências? Como é que essa banca trabalha o direito penal, o processo penal e as leis especiais? Para esse nosso nível, por exemplo, o nível superior investigador escrivão, ela vai ter uma forma diferente do que ela faria, por exemplo, para um concurso de delegados de polícia, onde ela começa a bater muito em doutrina, jurisprudência. Mas a VUNESP, para esse nível, né, nível superior nessas carreiras que eu falei, e até nível médio, ela tem uma forma mais tradicional de trabalhar. Ela vai perguntar um pouco de texto de lei e um pouco de doutrina. Jurisprudência, provavelmente, dificilmente cai. Às vezes uma súmula, alguma coisa, como a súmula vinculante 11, né? Número 11, a das algemas, o que eu digo, é obrigação do aluno ter isso de cor salteado. Porque isso é questão... sempre que a gente está ministrando aula, Luiz, perdão, sempre que a gente está ministrando aula, eu deixo claro, eu falo, gente, isso aqui não é que pode, isso vai cair. Então, por exemplo, quando você fala ali de um direito constitucional que você vai apontar, por exemplo, a inviolabilidade de domicílio, né? Quando que o polícia, né? Quando que a pessoa pode entrar na casa de alguém, flagrante, né? Ou com ordem judicial durante o dia, isso é questão que sempre vai cair. Ela vai cair
espalhada entre uma das alternativas, ela vai ser o tópico de uma questão solo. No nosso contexto penal, processo e legislação, eu falo, as atualizações dos crimes hediondos vão cair. Né? Hoje em dia, você portar uma arma de fogo de uso proibido é um crime hediondo. Isso é novidade. Isso aí veio depois da prova de 2018. Então, está com um cara que vai cair. Temos a lei de abuso de autoridade, que é a legislação penal especial, né? Novíssima, vai cair. As atualizações do pacote anticrime. Então, nesse contexto, eu sempre deixo isso claro para o aluno. Tem que, assim, é fundamental que ele direcione seu estudo com base nessas atualizações. A VUNESP, eu não acredito dela inovar tanto na forma de fazer prova, mas mesmo ela fazendo, se a VUNESP decidir ser tradicional nesse contexto, né, que ela é com objeto texto de lei, né, a lei seca e um pouco de doutrina, só por conta desse monte de atualização que nós tivemos de 2018 para cá, Luiz, a VUNESP já pode fazer uma prova totalmente nova, né? Assim, de um nível muito difícil, sem sair daquela configuração que ela tem, que é um tradicional. Nem precisa, né, de jurisprudência para inovar. Só o que tem de material novo, legislação nova, dá para fazer uma prova realmente que só vai passar quem estiver realmente preparado. E essa é a minha próxima pergunta. Você acha que o nível da prova vai vir bem alto nessa parte de penal? Sim. Por quê, Luiz? Porque eu costumo brincar, né? Acho que talvez vai encaixar melhor isso aqui quando eu estiver falando um pouquinho da carreira. Todo mundo quer ser policial civil. Eu brinco com isso, porque assim... E aí, quando você chega aqui, como eu cheguei, né? Agradeço a Deus, tive uma ótima preparação. Quando você chega, você entende o porquê. É muito bacana. É uma carreira que, assim, é o tipo de carreira que, assim, esse aluno, às vezes a pessoa não está inserida na área policial, ele já vai concorrer com policiais militares, guardas municipais, policiais penais, porque todo mundo que já está inserido aí na área de segurança quer vir para cá, né? Pela forma de trabalho, pelo tipo de trabalho, né? Com investigação, com as ferramentas, tudo mais. E a gente tem visto, no contexto, no dia a dia, mais e mais pessoas. A cada concurso, a gente vê mais e mais inscritos. Também oriento muito os alunos na central de concurso, quando eu estou, né? Eu falo, gente, o fato de você estar aqui um sábado de manhã, um sábado à tarde, né? Um dia de semana à noite, que você vem do trabalho cansado, é esse diferencial que o aluno está buscando, né? Até brinco com isso. Eu falo assim, não teria motivo, né? Por que alguém iria me assistir, por exemplo? Eu não sei que hora, né? Cada pessoa vai assistir esse vídeo um determinado horário. Mas eu quero que você que esteja assistindo pense no seguinte, né? Eu tenho certeza, se você não quisesse chegar, né, não tivesse o propósito de chegar onde realmente quer nessa aprovação, você não ia perder tempo com isso. Então, isso vai ser o diferencial na sua aprovação. É esse sacrifício, né? Esse a mais, né, que a gente acaba fazendo. Vai ser sim, né, não fugindo da sua pergunta, acredito que vai ser sim uma prova de um nível mais difícil, porque, na verdade, a própria banca não tem como fugir disso. Ele vai ter que peneirar, né, entre muitos candidatos. Então, é muita gente e muita gente boa disputando, né? Quem que aprova? É o persistente, aquele que não desiste, aquele que investe, né? Investe em si mesmo. Não estou falando, né, investir em cursinho, investir em você mesmo, procurando ajuda, né? É difícil. O aluno vai lá, monta um plano de estudo, ele busca orientação, né? Ele fecha com o cursinho, mas a disciplina dele vai ser fundamental. Perfeito. Mestre, você já tocou em alguns temas, né, importantes que os candidatos, né, têm que estudar, né? E porque provavelmente vai ser questão de prova. Vamos só fazer agora uma forma um pouco mais definida, um pouco mais organizada. Eu queria primeiro você destacasse quais são os temas de direito penal primeiro, depois a gente vai fazer processo, depois a gente vai fazer leis penais. Sim. Em direito penal, o que você acredita
que tem grandes chances de cair na prova e que, por isso, os candidatos precisam dar uma atenção especial a esses assuntos. Quais são, primeiro, em direito penal? Ok. Luiz, para direito penal, como eu disse, pela forma tradicional da VUNESP, algumas coisas não mudam. Então, assim, ó, aquele artigo 1º, princípio da legalidade, né, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, né, princípio da reserva legal ou da legalidade, e a parte principiológica do direito penal, ela não é de verdade tão explorada assim nos concursos, né, de nível superior investigador e escrivão. Mas, sinceramente, eu aposto que, uma das minhas apostas é que isso comece a cair um pouco mais. Acredito que eles vão cobrar desde da aplicação da lei penal, que é encontrada ali entre o artigo 1º, né, até o artigo 4º, até o artigo 6º, 7º ali, né, a lei penal no tempo, lei penal no espaço, que é uma coisinha que, às vezes, o aluno, e isso é comum, né? A pessoa ela quer estudar direito penal, mas assim, ela quer ir para a parte do crime, né? Tá bom, eu quero entender agora o crime, quando acontece. E eu falo, gente, cuidado, primeiro você se foca na parte geral, que é explicando a estrutura de direito penal, né? Tudo aquilo que se relaciona com o crime lá na frente. Né? Eu sempre aponto para o aluno, gente, o Código Penal são 359 artigos. Do artigo 1º ao 120 é parte geral e é fundamental para a sua prova. É só do artigo 121 até o 359 que a gente vai ver crimes. Então, aposto sim, inicialmente, nessa parte da aplicação da lei penal, tanto no tempo como no espaço, né? E um pouquinho da parte principiológica, né? Avançando um pouco, uma questão que sempre cai, não tem como não cair, é um assunto, né, do crime tentado e crime consumado, né? Crime tentado e consumado, ainda na parte geral, sempre é questão certa. Seja por meio de uma historinha, ô Luiz, né, em que o examinador vai te contar uma historinha para que você entenda o momento que está a conduta do agente e se esse momento ele é punido ou não, né? Então, no crime consumado e tentado, trabalha-se ali com uma coisa chamada iter crimes. Isso aqui também é questão certa. Outro assunto é nexo de causalidade, né? Que é nexo ao elo que vai ligar a conduta do indivíduo até o resultado que ele provocou. E sempre que cai nexo, eu bato para os alunos e falo, gente, quando cobrar nexo, vai sempre falar de causa superveniente e relativamente independente, que está ali no artigo 13, né? Parágrafo 1º, que diz respeito a um evento futuro, um evento posterior que ocorre e que acaba dando causa ao resultado que o indivíduo iniciou, né? Aí eu até brinco, falo, gente, ó, imagina, né? O João atira em Pedro. Pedro é socorrido por uma ambulância, né? Ele está até em estado grave por conta do tiro, mas ele morreu. A ambulância socorre, bate lá na frente e Pedro morre. Né? A questão é, João responde pelo quê? Né? E aí, tentativa. Por quê? Porque, na verdade, Pedro morre por uma causa superveniente, uma causa que vem depois, e relativamente dependente. Né? Relativamente, porque, na verdade, João não saiu para passear de ambulância, ele só está lá porque ele foi vítima de um tiro. Né? São assuntos que a gente trata muito aqui na Central. Então, isso é nexo sempre cai. Uma coisa, Luiz, que é certeza, prova policial não pode faltar, é causa excludente de ilicitude. Então, o candidato que vai fazer uma prova policial, ele tem que saber o que é a legítima defesa, o que é o estado de necessidade, o que é um exercício regular de direito e um estrito cumprimento do dever legal. Né? Tudo isso começa no artigo 23 e vai até o artigo 25. Isso aqui a gente fala, né, em sala de aula, dá exemplo, conta história, faz brincadeira, mas tem que fixar na cabeça do aluno. Eu costumo dizer que causa excludente de ilicitude por direito penal é como inviolabilidade de domicílio lá na Constituição. Para a prova de polícia, você tem que falar quando que um policial pode entrar na casa do indivíduo. É como falar do uso de algema. Toda a prova vai cair o uso de algema, né? Perdão, eu não quero ultrapassar, nós estamos falando não do Código Penal, mas do assunto penal, né?
e causa excludente, que está no Código Penal, artigo 23 até o artigo 25. Ok? Culpabilidade é um assunto que, vez ou outra, a VUNESP cobra, né? É um assunto um pouco mais difícil. Quando cai, ele, infelizmente, leva muita gente, mas ele não tem esse peso obrigatório, né, de conhecimento com a causa excludente. Por isso que eu aposto mais na causa excludente de licitude do que numa causa excludente de culpabilidade, por exemplo, né? Que mais que a gente pode falar? Bom, o pacote anticrime alterou também o tempo máximo de prisão, né, que está no artigo 75 do Código Penal, que antes era de 30 anos, agora passa a ser de 40 anos. Eu posso, às vezes eu estou dando aula até de um tema que não diretamente penal, mas sempre esbarra nisso, né? E eu percebo quantas pessoas levantam a mão e estão desatualizadas, né? Falam, não, 30 anos, no máximo, a pessoa pode ficar no Brasil, né? Falou, ó, o pacote anticrime, né? Alterou isso de 30 para 40, e aí a gente pula um pouquinho da parte geral agora e vai para a parte especial. Luiz, parte geral, parte especial, que é a parte dos crimes, sempre vai cair crime de homicídio, seja por conta de uma história. Só para pontuar aqui para o pessoal, que está entrando agora nas leis penais, é isso? Não, estou no Código Penal, estou dentro do Código, tá? Ah, sim, mas agora, é leis penais agora, correto? Você está falando? Não, eu estou no Código ainda Penal. no Código Penal ainda, então perfeito. Artigo 121. É que veja, ô Luiz, Código Penal, assim, do artigo 1º ao 120 é parte geral. Artigo 121 a 359 é parte especial, mas tudo dentro do Código Penal, tá? Perfeito. Então, dentro do Código Penal, ainda no Código Penal, o artigo 121, crime de homicídio, é o crime que inaugura a parte dos crimes do Código Penal, ele é um crime que sempre vai cair, por conta da quantidade, né, a vastidão de espécies de homicídio. Nós temos lá homicídio privilegiado, qualificado, homicídio com causa de aumento de pena, aplicação de perdão judicial. Então, é muito amplo, né? O crime de homicídio é algo inerente ao trabalho policial. Infelizmente, a gente vai se deparar com isso. Então, é comum você fazer uma prova policial, você vê lá o homicídio, você vê o crime de furto, de roubo, porque nas delegacias de polícia eles vão ver. Isso é até triste falar, né? Isso passa a ser até natural pela quantidade, né? Não natural para a gente aceitar, mas assim, para o seu dia a dia, você vai trabalhar muito com isso, né? Direcionar a investigação, temos departamentos até apropriados para isso. Então, a parte de homicídio, crimes contra o patrimônio, né? Crimes contra a honra também costumam cair, muitas vezes na verdade, eu sempre aponto para os alunos, crime contra a honra nunca cai exatamente um crime, sempre cai uma consequência ali aplicada ao crime, né? Por exemplo, quem não pode ser vítima de calúnia, né? Quem pode se beneficiar com exceção da verdade, coisas que estão lá depois do artigo 140. Que mais que a gente pode falar aqui? Crimes contra a administração pública. Eu sempre falo para o aluno, gente, você vai passar num concurso, você vai ser policial, você passa a ser considerado, para efeitos penais, funcionário público, né? Aí explico, falo, não é como no direito administrativo. Direito administrativo, para o direito administrativo, eu sou servidor público. Mas para o direito penal, se eu cometer algum crime enquanto policial civil, eu sou funcionário público. Começa ali no artigo 312, vai falar de peculato, vai falar de corrupção passiva, vai falar do crime de concussão, sempre vai ser cobrado na prova policial. Isso aqui não é nem achismo, isso aqui vai cair questão, tá? Vai cair uma questão para você de concussão, ou vai cair corrupção passiva, né? Tivemos o pacote anticrime alterou o prazo da pena de concussão, que era de 2 a 8, foi para 2 a 12 anos, até para equiparar com o peculato, que é a corrupção passiva. Então, tem tópicos em penal, esses que eu apontei, principalmente, são muito provável de cair. Né? Só um minutinho, uma pausinha aqui para te falar uma coisa, né? É engraçado você fazer uma pergunta. Perfeito, mestre.
Em relação especificamente a processo penal, o que o senhor acha aí? Quais são os assuntos mais quentes que o senhor acredita que tem chance de cair nessa prova? Sim. Luiz, uma observação também muito feita em sala de aula é a seguinte: o pacote anticrime ele fez muita alteração nas partes penais, né? Tanto o Código Penal, Código de Processo Penal e na legislação penal especial. Quando eu comparo, por exemplo, o Código Penal e o Código de Processo Penal, você vai perceber que o pacote anticrime fez muito mais alterações no Código de Processo Penal. Então, assim, de verdade, o que eu acredito, que a VUNESP, quando chegar na parte do Código de Processo Penal, ela vai bater muito, tem muita atualização. Nós também temos que considerar, e isso é uma parte delicada lá do Código de Processo Penal, que muito do pacote anticrime ele ainda está suspenso, né? Foi suspenso pelo próprio STF, então ainda não tem aplicabilidade. Então poderia até não cair, mas veja, imagina o que é para um aluno hoje ele pegar, ler a lei atualizada, mas a lei está suspensa. E a gente não sabe, fala, meu, será que essa lei vai estar suspensa até que abra o edital? Nesse caso, né? Aí, ó, às vezes o aluno me pergunta, mas e aí, professor, o que eu faço? Eu falo, na boa, você vai ter que estudar a lei atualizada, porque ela está suspensa, ela não foi revogada. Se ela está suspensa, significa que ela pode voltar a ter eficácia a qualquer momento. Então, é o dever do aluno, né? Estudar é nosso dever aqui no curso, passar para o aluno essa parte, mas explicar essas alterações. Código de Processo Penal, Luiz. Quais são as apostas? Bom, as atribuições do delegado de polícia, que começa ali no artigo 6º, sempre cobram, e vejam, nós estamos falando das atribuições do delegado de polícia, nós estamos falando das provas de investigador e escrivão, mas cai, sempre vai cair, né? Que é o dever dele ouvir o condutor da ocorrência, ouvir as partes, né? Determinar perícias, isso tudo é atribuição do delegado de polícia. Esse é um trecho do Código de Processo Penal que tem que estar ali fresco na cabeça do aluno, né? Nós tivemos a atualização, a criação da figura do juiz de garantias. Porém, esse é um dispositivo suspenso. Eu, sinceramente, eu aposto que isso não cai agora. Não cai, acho que está muito em cima. Mas, assim, é bom para o aluno dar uma olhada e entender ao menos o que é um juiz da garantia, que é o juiz que atua ali na parte do inquérito policial. É um juiz que vai atuar só na parte de inquérito. No momento que o promotor pegar a denúncia e oferecer, esse juiz já não atua mais nada, né? Ele já não é com ele, é com o juiz da instrução e julgamento. Então, assim, juiz de garantias, não acredito que vai cair, mas é dever do aluno dar uma olhada, pelo menos, para entender um pouquinho o que é isso. Ali, a parte de inquérito policial, que inicia ali do artigo 4º, sempre cai nos concursos policiais, né? O que cai de inquérito, professor? Cai uma parte doutrinária, que são as características, né? Mistura um pouquinho de doutrinária com lei seca, né? O inquérito policial, um procedimento administrativo, né? Destinado à colheita de provas, não se trata de processo, ele é sigiloso, ele é inquisitivo, né? Não cabe contraditória pela defesa naquele momento, né? Porque a pessoa não está sendo acusada. Essas observações das características do inquérito, muito comum ser cobrado em processo penal, tá? Sempre vai cair uma pergunta de inquérito, seja se o delegado pode arquivar, ou o delegado pode desarquivar, ou é o juiz que arquiva e desarquiva. Então, tudo isso é explicado nas nossas aulas da Central de Concurso, né? Bom, falei do juiz das garantias, inquérito, atribuições do delegado, a parte de provas. Provas também tivemos atualizações, tivemos a criação da cadeia de custódia, né? Ali depois do artigo 158, provas, né? Provas ilícitas, provas lícitas, exceções, né? Do que é uma prova, por exemplo. E, ó, Luiz, que interessante. Quando eu estou explicando provas para os alunos, eu deixo isso muito claro. Eu falo, olha, isso aqui era questão só de concurso de delegado, até há um tempo atrás. De 2013 para cá começou a cair, né? Provas derivadas das ilícitas, teoria da árvore envenenada, né? Teoria do fruto da árvore envenenada,
teoria da fonte independente, né? Que aí vai excluir essa aplicação da prova derivada da ilícita. Tudo isso a gente explica em sala de aula e eu faço questão de falar, ó, gente, para você ver o nível que vocês estão estudando. Antigamente você ia ver isso na prova de delegado, né? Provas muitas vezes aí, né? Você vai uma prova da OAB de segunda fase, que o indivíduo leva lá uma porção de manuais, né? Hoje não é mais assim, mas já foi. Hoje em dia o pessoal leva a lei seca, mas tem a lei de companheiro. Eu falo, vocês vão encarar isso sem lei nenhuma, né? E tem que ter esse conhecimento. Provas sempre vai cair em perícias, né? Formas de perícias, falando ali, o exame de corpo de delito. Não tem prova policial, ó, não tem processo penal, Luiz. Não existe uma prova de processo penal para a área policial sem falar de um inquérito policial e sem falar de um exame de corpo de delito. Não existe prova assim. Isso aqui é coisa que sempre cai. E aí, avançando um pouquinho, o que vai cair na prova policial? Prisões. Vai cair prisão em flagrante, suas espécies. E olha que interessante, você me perguntou assim, a fórmula da VUNESP. VUNESP trabalha muito com texto de lei, mas ela pega muito do doutrinário. Ela, para falar de espécies de prisão em flagrante, ela vai usar, por exemplo, o flagrante esperado, que está só, assim, que regra, né, nasceu na doutrina, hoje tem até previsão, ali, por exemplo, na lei de drogas, lei do crime organizado, flagrante preparado, né? Tem muitos, até súmula hoje tratando do... Hoje não, né? Já um pouquinho mais antigo, mas começou tudo isso na doutrina. Então, assim, espécies de flagrante. Quando a gente falar de prisões, prisão em flagrante é característica de prova policial. E prisão preventiva, que está falando aqui com vocês, é um professor que é investigador de polícia, gente, aí você entende por que é tão cobrado prisão preventiva numa prova de polícia, né? Porque a polícia investigativa, como a polícia civil, nós vamos trabalhar muito com isso. O crime já aconteceu lá atrás, você vai investigar, você vai fazer relatório de investigação, vai produzir elementos, né, elementos de prova para dar subsídio, né, a um pedido de uma prisão preventiva. No final das contas, o delegado de polícia vai fazer um pedido de prisão com base no trabalho do policial aqui, né, na prática. Então, sempre cai na prova policial. A prisão preventiva, que está no Código de Processo Penal, e a prisão em flagrante, que está também no Código de Processo Penal, né? Uma no artigo 301, né, e começa ali as espécies no 302, e a outra no artigo 312. A prisão temporária a gente fala depois aqui na legislação penal especial. Fechamos, então, a parte de processo? Fechamos. Bacana. Então, agora eu quero que o senhor, para a gente finalizar, né, esses pontos mais importantes aí, que tem chance de cair na prova, eu queria que você falasse quais são os pontos, então, de legislação penal com mais chances de serem cobrados nessa prova, que a VUNESP costuma aí sempre, rotineiramente, cobrar em suas avaliações. Quais são? Bacana. Luiz, a VUNESP ela tem um apego, né, uma relação, eu até brinco, né, carinhosa, com lei dos crimes hediondos. E ela sempre, toda prova, cai pelo menos uma questão de crimes hediondos, né, em legislação penal especial. Nessa prova que nós vamos enfrentar agora em 2021, o que nós temos que considerar? Que a lei dos crimes hediondos ela sofreu grandes modificações desde 2018 até agora, até 2021. Então, gente, está recheado de coisa nova. É como eu disse, agora nós temos, por exemplo, crime de furto que também é considerado hediondo. Nós não tínhamos isso, né? O crime de furto de produtos que possam montar ali um explosivo, né? Dos equipamentos, dos insumos que possa ser montado um explosivo, hoje é um crime hediondo, né? O crime né? A utilização de um explosivo no cometimento do furto hoje é hediondo. Então tem o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, é hediondo. Hoje
tráfico internacional de armas hediondas. E eu estou falando isso que é a atualização de 2018 para cá. Teve umas atualizações de uma lei específica, né, em 2018, e tivemos atualizações do pacote anticrime. Então, nós tivemos aí uma amplitude muito grande na lei dos crimes hediondos, quanto à aplicação de institutos, né, o que cabe, o que não cabe, cabe liberdade provisória, não cabe. A lei dos crimes hediondos, ela é pequena, mas ela costuma ser traiçoeira, Luiz. Por quê? É uma lei até, eu acho gostosa de ler, porque é uma lei pequena, você lê ela num tempo curto. E aí, isso eu aconselho o aluno, faça a leitura da lei seca, mas veja, é uma das leis com mais possibilidade de aplicação de doutrina, porque muita coisa ainda está em desenvolvimento, né, de como se pensa, como que o tribunal se manifesta. Para a nossa prova, podem ficar tranquilos, isso não vai cair muito da lei seca. Mas, como eu disse, a própria lei seca ela já foi tão atualizada nesses últimos 3 anos que dá para trazer muita coisa nova. Então, a primeira observação que eu faço aqui é lei dos crimes hediondos, ok? Lei de prisão temporária. Olha nós falando de prisão de novo, né, Luiz? Só que agora, a prisão temporária é uma lei de 1989, né? E essa lei de 89, ela traz a possibilidade de uma prisão que pode ser decretada pelo juiz a pedido do delegado na fase de investigação. Nós tivemos importantíssimas atualizações, tanto na lei de prisão preventiva como temporária, porque hoje em dia a temporária já não existia mesmo, né? Previsão do juiz pedir de ofício, né? O que é pedir de ofício? Ou seja, se o delegado e o promotor não pediu, não poderia o juiz ir lá e pedir. A temporária não podia, antes a prisão preventiva podia. E veja, o pacote anticrime mudou isso lá no CPP. Então, hoje nós temos 2 prisões aí, decretadas, né, em fase de investigação, mas veja, juiz não pode pedir a bel prazer, tem que ser uma das autoridades, autoridade policial ou membro do Ministério Público. Lei de prisão temporária é característica muito comum na prova policial, porque é com isso que nós vamos trabalhar. É muito comum a gente estar trabalhando uma investigação e ter elementos ali que justifique a manutenção desse indivíduo, né, numa prisão, restringir a liberdade dele para a gente poder avançar nas investigações, ok? Então, essa é a segunda observação. Primeiro, lei dos crimes hediondos, lei da prisão temporária. Tá? Lei do crime organizado, ela já é uma lei um pouco mais ampla, Luiz, e assim, só que quando cai tópicos específicos, né? Uma grande atualização que nós tivemos no pacote anticrime é a possibilidade da infiltração de agente por meio online, né? Ou seja, como que alguém se infiltra de maneira online ali, né? Por meio de dispositivo? Na verdade, por exemplo, imagina que eu estou investigando uma rede, né, de crimes cibernéticos, né, pornografia cometida por meio cibernético. Então, eu criaria um perfil falso, isso com ordem judicial, tudo bonitinho, tudo na lei. Foi a atualização do pacote anticrime. Então, eu poderia estar em investigação de um tipo de crime deste, ser autorizado pelo juiz para criar um perfil falso, me infiltrar para conhecer desse mundo obscuro para realizar a prisão lá na frente. Gente, isso aqui é um pacote cheio para ser cobrado na prova de 2021, né? Fora a infiltração de agente que já existia, a colaboração premiada, né, que a gente vê todo dia no jornal, né? Temas como esse, quando eu falo de crime, de lei dos crimes, lei do crime organizado, né, lei de organizações criminosas, perdão, sempre cai esse tipo de tema. Fora entender a estrutura, né, que diz lá, né, a formação por 4 ou mais pessoas, né, uma estrutura ordenada, organizada, né, entre os requisitos de uma organização criminosa. Ok? Finalizou, professor, essa parte de também direito penais? Posso avançar mais um pouquinho? Pode avançar, pode falar, não Ok. tem problema não. Então, CTB, né, gente, o Código de Trânsito Brasileiro também, Código de Trânsito Brasileiro sofreu muita alteração no ano de 2017. Uma recente Então, agora, assim, né?
Exato. Mais recente agora. Porque assim, nós tivemos a prova de 2018, mas veja, a prova de 2018 cobrou uma questão, cada uma prova acaba cobrando uma questão do tema. Então, assim, é tema que com certeza vai, assim, CTB sempre cai também em área policial, né? Nas provas policiais, investigador, escrivão, sempre o assunto gira em torno, né, daquelas polêmicas. Muitas vezes não vem nem em cima do crime de homicídio culposo, é sempre culposo, tem que ser culposo para ser trânsito. Né? Não vem em cima do crime de homicídio de trânsito, né, na condução de veículo automotor, na lesão. Às vezes ele bate muito na situação da direção perigosa, ou o indivíduo que cometeu o crime estava, né, praticando racha, né? E aí vão discutir lá da parte do Código Penal, né? Muitas vezes eles pegam aqui e discutem se é dolo eventual, se é culpa consciente, ou seja, assunto lá da parte geral do Código Penal, mas eles trazem numa questão de trânsito. Até digo para você, talvez seja o mais provável de se elaborar a questão é sempre assim. Ele não vai te perguntar qual é o crime de tal artigo. Ele vai te contar uma história e vai querer entender se esse indivíduo realmente ele agiu com descaso, com desprezo ao bem jurídico protegido, ou seja, eu pego o meu carro e alguém está do meu lado falando, isso aqui é uma área de escola, cuidado, eu falo, não estou nem aí, vou dirigir do jeito que eu quiser, porque eu já estou alterado na condução de veículo automotor. Né? Então, vamos discutir se isso é realmente um crime de trânsito ou se eu agir com esse dolo eventual, fazendo descaso, né, com a vida e expondo a perigo o bem jurídico, né, a vida dos outros. Ok? CTB, bom, falamos então de crimes hediondos, a lei de prisão temporária, lei do crime organizado, acho que dá para finalizar com isso aqui, Estatuto do Desarmamento. Lembra quando eu disse das alterações de 2018 também da Lei dos Crimes Hediondos? Pessoal, 2018 foi o ano em que, assim, de maior alteração no Estatuto do Desarmamento. Outra coisa, eu acabei não falando, é importante o aluno entender que assim, a questão política ela influencia muito na prova de um aluno. Então, hoje a gente está nessa discussão se vale, né, tem ou não que liberar o porte de arma para os civis, né, de um contexto geral. Ela foi muito alterada, o Estatuto de Desarmamento, né? Tivemos aí causa de aumento de pena em situação do tráfico internacional, né, esse comércio internacional de arma de fogo, ou comércio até nacional, diferenciou também hoje uma arma de fogo de uso restrita não é a mesma, né? Desde 2018 não é a mesma do que era de 2018 para trás, né? Hoje em dia a gente tem ponto .40, a ponto .40 hoje é considerada uma arma de fogo de uso permitido. Então, informações específicas ali bem de alterações ali pós 2018 do Estatuto de Desarmamento é muito provável que seja cobrado também na prova de investigador e escrivão de polícia aqui em 2021, ok? Show de bola. Quem está acompanhando aqui esse vídeo, está acompanhando essa entrevista, tem que depois voltar aqui e anotar tudo que o professor aí apontou, o professor Daniel Luiz apontou aí uma série de assuntos importantíssimos, né? Os candidatos darem a devida atenção, porque tem grandes chances de cair na prova. Professor, a gente precisa encerrar, né, o nosso central de dicas, e para a gente fazer esse encerramento, eu queria que você deixasse aí uma última dica, uma última orientação, ou simplesmente uma mensagem para todos aqueles que vão participar desse concurso para investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Ok, é um prazer. Pessoal, assim, eu tenho dica, uma coisa rápida, né? Eu até acabei falando, tem fogos aí, tem jogo de futebol na área. Pessoal, assim, o que eu teria para apontar como dica? Eu acabei falando, né, mas eu quero frisar de tão importante que é isso aqui. Né? Você, muitas vezes, aí, aluno, é difícil estudar sozinho. Assim, é mais tranquilo estudar sozinho quando você já tem uma boa base. E não é a realidade de muitos. A gente tem que começar de algum lugar. E aí, começando de algum lugar, né, como a gente faz, por exemplo, aqui, aí o aluno vem e escolhe a central de concurso.
Vai ter professores ótimos lá, atenciosos, a central disponibiliza uma ótima carga horária e tudo mais, mas eu sempre bato nessa tecla. A aprovação, ela é 70% aluno. E olha só, olha a responsabilidade do que eu estou falando, né? Se o aluno estiver do outro lado aí e entender mal, fala, pô, então para que eu estou pagando o cursinho? Não é, gente, o cursinho ele é fundamental. Mas veja, não é só você que está fazendo o cursinho. Você vai precisar de uma dedicação, você vai precisar de um algo a mais, né? Você vai precisar de sacrifício. E você vai alcançar aprovação. Concurso público só não passa quem desiste, né? Quem persiste alcança. É assim, foi assim para mim, não sou mais brilhante, longe disso, né? Muitos que alcançaram seu sonho não são os, né? Longe de ser o mais brilhante, mas muitas vezes é o que mais persistiu, que acreditou. Se você tiver esse foco, né? Se você pegar um pouco desse conselho, eu tenho certeza que você também vai alcançar a aprovação, ok? Só reforçando, lembre-se, né? Tá no cursinho, tem que fazer caderno. Eu sempre estimulo o aluno a fazer caderno, porque vai suas anotações pessoais, né? Suas anotações pessoais. A forma que você estuda. Você vai escrever do jeito que você entende, né? Você vai prestar atenção, vai fazer caderno, depois é seu dever fazer a leitura da lei seca e resolver questões, tá? Persistindo em tudo isso, a aprovação você alcança. Isso aí, professor. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. E eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o Central de Dicas. Lembrá-los que se você perdeu algum episódio, não tem o menor problema. Acesse o site ou o YouTube da Central de Concurso que você vai encontrar os vídeos desse especial com dicas de professor para o concurso de investigador escrevente. Inclusive, inscreva-se lá no canal também, né? Porque assim, toda vez que um vídeo for lá, você vai receber uma notificação. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, dar aquele like esperto para esse vídeo aí ficar cada vez mais, né, acessível a quem está se preparando para esse concurso. Fique com a gente, porque ainda vem muita coisa boa pela frente, muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu!